Olá, eu vou falar rapidamente aqui sobre a importância da gente ter uma base de dados ou várias bases na mesma estrutura, né? A gente havia conversado sobre a conversão das bases de uma base de wide para long, né? E aí eu tenho aqui diversas variáveis em arquivos do Excel diferentes, né? Então eu tinha lá uma base que tinha estrutura de propriedade, aí eu importei, aí eu tenho outra que tem dados dos auditores, tem outra que tem a quantidade de membros externos do conselho de administração e assim sucessivamente. O que eu quero destacar aqui? Todas essas bases têm a mesma estrutura, né? Então, quando eu fui lá coletar o dado na Condinheiro, como coletá-las juntas demoraria e existia uma grande chance de dar bug e não trazer uma ou outra observação, eu baixei para cada variável todos os anos. Mas em todas as seleções eu usei a mesma estrutura, né, para todas as variáveis que eu precisava. Por que isso é importante, né? Em termos de local de armazenagem, veja que na hora de importar é o mesmo local, então eu só mudo o nome aqui do arquivo, ó, e aí eu posso copiar e colar esse código aqui e mudar o nome do arquivo, que tem que ser o nome que está lá na base, lá no local onde você armazenou cada arquivo. Então o código é o mesmo. Mas o mais importante é quando a gente começa a tratar a base, né? Por exemplo, aqui, ó, que eu preciso renomear as variáveis, as colunas, né? A gente já tinha visto o caso lá da estrutura de propriedade. Agora eu vou replicar esse código aqui para tanto para renomear as variáveis quanto para converter a base de wide para long. Eu vou replicar isso na base de auditores, né? Por que eu posso fazer isso? Porque a base está exatamente com a mesma estrutura, né? Então a quantidade de colunas é a mesma, a posição das colunas também é a mesma. Então a partir da 8 e até a 9, a 20, se eu não me engano, vamos lá ver. Até a 20 são as variáveis que nos interessam dos anos, né, referente aos anos, no caso aqui os auditores. Então esse código aqui para renomear as variáveis, eu posso só vir aqui, ó, e mudar a variável, a base, desculpa. Eu venho aqui, ao invés de estrutura de propriedade, vai ser auditores. Só que eu... propriedade. Eu esqueci de copiar, né? Eu vou copiar aqui, ó. E vou pôr aqui, ó. Auditores, base auditores. Ele já tem um base auditores aqui, ó. Só que tá minúsculo. Eu vou colocar aqui ECC para não confundir. Aliás, eu vou pôr aqui com dinheiro. Para não confundir com a outra que, se eu não me engano, veio de um outro trabalho. Trabalho da Carolina que eu orientei. Aí aqui vai ser auditores. O resto pode permanecer o mesmo. Vamos testar aqui, ver se vai funcionar. Em teoria, ele vai ter que fazer a mesma coisa que fez. Ah, importante. Aqui, ó. Preciso mudar aqui, né? Audit. Por quê? Porque depois a gente vai juntar essas bases, né? Audit a partir do comando left.
ou right join, tanto faz. Vai depender de como a gente tiver com a estrutura da variável lá. Audit, então eu estou indicando aqui o nome que eu vou querer para a variável, ela vai chamar audit, como a gente tinha feito na estrutura de propriedade. Essa aqui vai conter o nome dos auditores em cada ano. Audit. Bom, vejam que eu mudei aqui o nome. Os anos permanecem os mesmos, né, porque está na mesma estrutura do anterior, não precisa mexer. Se não estivesse na mesma estrutura, eu ia ter que mexer nas posições aqui desses anos, né? O resto permanece o mesmo. Por quê? Porque as bases estão na mesma estrutura, ok? Basicamente, o que é que nós mudamos aqui? O nome, né, da base que a gente quer, que se refere a dados dos auditores, a base de origem, que é o auditores lá, que a gente importou do Excel, que veio da Com Dinheiro, e o resto a gente quer que fique do mesmo jeito. Depois, com relação a conversão de wide para long, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Só muda isso. Ok? O resto permanece exatamente o mesmo, porque está na mesma estrutura. Então vamos rodar aqui para ver se funciona, né? E eu não passo vergonha. Ó, rodou, né? Então ele criou a base. Vamos pegar aqui base auditores. Quer ver aqui, ó? Base auditor com dinheiro, essa aqui, ó, 492, 19, veja que tem a mesma estrutura da outra. Aí ele colocou aqui, ó, audit 2021 e assim sucessivamente. Agora nós vamos transformar de wide para long. Transformou, olha lá, 6.396 observações e 8 variáveis, exatamente a mesma coisa que a gente tinha no anterior, que era da estrutura de propriedade, e aí ele colocou aqui na linha. Ó. Então, no ano de 2021, a Parcom teve como auditor a Pricewaterhouse. A Comercial Quintela não tem dado. A Martinelli auditou o terminal portuário de alguma coisa lá. Ok? Então, o que eu queria destacar aqui? A importância da base, das bases que a gente vai precisar importar e depois juntá-las no R estarem na mesma estrutura. Porque quando está com a mesma estrutura, os códigos que a gente usa, em geral, a gente pode copiar, colar e alterar poucos argumentos, né? Se não estiverem na mesma estrutura, dá mais trabalho, porque a gente vai ter que fazer N ajustes até conseguir fazer a importação e a conversão no caso aqui. Era isso e até a próxima.